E aí, pessoal, vim aqui compartilhar um vídeo com vocês sobre uma postagem que eu fiz ontem, mostrando que os eucaliptos que eu plantei na pastagem estão secando. Acredito que seja pelo excesso de chuva, excesso de água, né? Só que hoje eu achei um dos pés mais bonitos, fui lá e queria tirar os galinhos de baixo e ele veio inteiro na minha mão. Ele tinha um corte ao redor do tronco dele, praticamente todo o tronco dele cortado. Isso mostra que tem algum bicho que está talvez cortando eles. Mas o assunto dos eucaliptos deu muitos comentários. E a maioria dos comentários o pessoal contra plantar eucalipto no meio do pasto. E aí eu fiquei pensando, mas puxa vida, por que o pessoal é contra botar eucalipto no meio do pasto? Qual o motivo, né? Muitos dizem que o eucalipto seca a terra, que o eucalipto vai reduzir a produção do pasto, que atrai raio, né? Que não serve para nada, enfim. Tem muitas opiniões sobre isso. Aqui tem um pezinho que está bem bonito, deixa eu mostrar ele, depois eu continuo o papo nosso. Ó, aqui tem um que está bonito. Aqui, ó, como a gente fiz uma cerquinha ao redor para o gado não comer, né? Ó, aqui, ó. Esse aqui tá bem bonitinho. Esse aqui pegou, cresceu. Mas os outros estão ficando branco. Qual é o meu objetivo de plantar eucalipto no meio do pasto? Tenho dois. Primeiro, sombra para as vacas. E esse eucalipto que eu vou plantar no meio do pasto, ele não vai interferir, porque em um piquete que tem 80, 90 metros de comprimento, eu tenho 5 árvores plantadas. Nós temos aqui mais ou menos 15 metros entre plantas e uns 15 metros ou 20 metros entre linha. Então esse eucalipto ele está bem distante, né? Não vou fazer um mato fechado de eucalipto. Eu vou plantar eucalipto só para ter um pouco de sombra no meio do meu pasto. Aqui tem outro pezinho de eucalipto, ó. Estão vendo aqui? Ó, esse aqui tá com a folha toda comida. Ó, acho que vou passar um extrato pirolenhoso neles, ó. A folhinha dele toda comida. Então vou ter que dar uma atenção. Achei que o eucalipto era meio planta e cresce, mas tem que cuidar como a gente cuida das outras coisas também. O objetivo principal é sombra. Eu quero que as minhas vacas possam deitar no pasto, que tenham sombra no pasto, para elas ficarem mais tempo no pasto, né? Senão no verão elas vão deitar na sombra, nas árvores perto do galpão, e aí elas vão urinar e estercar lá e eu vou perder essa urina e esse esterco. Se eles fizerem isso no pasto, olha essas manchas que tem mais verde no pasto, são lugares que eles urinam e estercam. Então eu vou trazer mais adubação para o meu pasto, né? E dar uma qualidade, um conforto para as vacas, poder pastejar de meio-dia na sombra, né? Esse é o objetivo principal. E o segundo objetivo é lenha para a propriedade, é madeira, né? Para que a gente não tem mato, nós temos lá em cima, não tem 1000 metros quadrados de mato lá em cima, né? Então a gente não tem da onde tirar a lenha. Nós temos fogão a lenha, os meus pais também têm, a gente faz melado, né? Faz chmia e tudo, e não tem lenha. Então eu vou ter que comprar lenha. Então serve para isso também. Plantei o eucalipto branco, já plantei o vermelho. O vermelho eu tenho um pé aqui. E vou plantar um pouco mais do vermelho também para eu ter madeira. Ou seja, se eu preciso trocar um poste de cerca, se eu quero fazer um galpão, puxadinho num galpão, preciso de um pau redondo, eu venho ali, corto e eu tenho minha madeira. Estou pensando na sustentabilidade da propriedade. Esse aqui eu plantei ano passado quando a gente voltou para a propriedade. Acho que foi por setembro, outubro, por aí. Então é uma planta de 1 ano. E eu plantei umas 30 aqui. A única que tá é essa aqui. Tinha um lebrão aqui na redondeza, que comeu bastante, né? Mas, ó, um eu tenho. Se tivesse isso aqui no pasto, hoje eu já teria um pouco de sombra para as vacas. Aí muita gente comentou, ah, mas aí a grama não vai mais crescer, vai secar a propriedade, né? Pessoal, uma das coisas importantes que tem que observar é o manejo, tá? Olha esse pé de eucalipto aqui, como é que ele tá, ó. Ele foi podado de baixo para cima, ele só tem a copinha aqui em cima. Agora, daqui a uns dias eu vou vir e eu vou tirar mais uns galhos.
Eu vou tirar mais uns galhos aqui, ó, e vou deixar só a ponta da copa lá em cima, né? O principal problema que eu vejo quem tem o sistema é erro de manejo. A gente tem que podar o eucalipto de baixo para cima e deixar só a copa em cima, para que a gente tenha um pouco de sombra, mas para que não feche demais a área. Eu vejo vários produtores que têm eucalipto nas pastagens, que não fazem essa poda, essa limpeza, e aí o eucalipto dá sombra e não produz mais nada embaixo. Então o nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é ter sombra, ter a madeira, mas o foco é a grama. Então eu tenho um espaçamento de 15 metros mais ou menos entre planta e de uns 15 a 20 entre linhas. Então ele está bem longe um do outro, bem espaçado. Aí muitas outras ideias surgiram, né? Por que você não planta outras árvores, árvores nativas? Pessoal, tem um problema interessante na questão de árvore nativa. Eu não conheço a legislação 100%, mas eu creio que árvore nativa plantada, você precisa de licença para derrubar, né? Então, eu vou plantar uma coisa no meio do meu pasto que eu vou ter que pegar uma licença para eu cortar, se eu preciso, ou que talvez eu me incomode futuramente, talvez não consiga cortar. Não, né? Não vou fazer isso. Eu tenho que plantar uma árvore que eu posso cortar, que eu posso podar, que eu posso fazer o que eu quero a hora que eu quero. Esse é o primeiro ponto. Sugeriram plantar cinamomo e uva-japão. Não recomendo, pessoal. Cinamomo larga frutinha. Se o gado come demais, ele pode se intoxicar. Uva-japão é a mesma coisa. Tem gente que disse, eu tenho, nunca deu problema. Pessoal, o problema é assim, ó. Se eu plantar uva-japão aqui no pasto, né, na época que vai cair as frutinhas, eu rodo nos meus piquetes a cada 12 dias. Vai cair essa semente, as vacas vão chegar no piquete, elas vão se encher daquilo lá, elas podem morrer intoxicadas. Quando o animal está sempre debaixo da árvore, está sempre comendo um pouquinho, ele não faz mal. Mas se ele vem e come um monte, ele pode ter problema. Já teve aqui vizinhos meus que perderam animais por causa disso. Eu já criei terneiras num lugar onde tinha muita uva-japão, as terneiras não se desenvolveram. A gente, né, no final percebeu que era isso. Se você tem um animal que está próximo à uva-japão e você carneia ele, que engorda ali e carneia ele, você vai ver que lá nos 60 folhas, como a gente chama, vai estar cheio daquela sementinha. Então aquilo vai se acumulando. Então é problema. Não plantem uva-japão, não plantem cinamomo, não plantem essas plantas que têm frutas que podem ser prejudiciais para o gado. Alguém disse a planta pitanga. É uma opção. Mas quanto tempo uma árvore de pitanga leva para ficar grande, né? Vocês viram o eucalipto que eu mostrei ali faz um ano. Se eu tivesse ele no meio do pasto, ele já estaria começando a dar sombra. O branco cresce mais rápido ainda. Eu quero uma árvore que venha rápido, que se desenvolva rápido, né? Alguém comentou, planta plátano. Plátano é interessante. No inverno perde a folha, né? Então eu tenho mais sol no inverno. Só que o plátano dá uma árvore maior. Então, se for fazer a poda bonitinho, é show, pode usar. Uma árvore interessante para se usar no sistema seria a nozes, né? A nozes perde as folhas no inverno, você tem uma renda bem legal com a fruta, né? Com a noz pecan. E dá para usar no sistema. Demora um pouquinho mais e tal, mas é uma opção para você utilizar, né? Então, tudo depende. Alguém falou plantar aroeira. Eu não gosto muito de aroeira, depende, tem pessoas que têm alergia à aroeira. Eu tenho aqui na pastagem algumas plantas, onde antigamente tinha cerca e veio com os passarinhos, elas estão ali, né? Tem aqueles pezinhos que a gente chama de Stedapem em alemão, que geralmente são as árvores que tem na cidade, que tem uma florzinha branca, que atrás tem uns parecido, tipo com erva mate, né? Tem uns pés também no meio, né? Então tem umas árvores nativas aí no meio que nasceu assim. Mas eu quero fazer com uma planta que tenha um crescimento rápido, que eu possa cortar quando eu quero e que eu possa usar como lenha ou como madeira. E aí tem outra questão no manejo. A minha ideia é plantar ele quando o eucalipto atingir um tamanho que eu vou olhar para essas árvores e vou pensar assim,
ó, tá ficando perigoso, tá ficando muito grande, você vem um vento para cair em cima do gado, ou tá começando a dar muita sombra, né? Eu vou lá e planto um pé novo no meio, e quando esse pé novo tiver 1 ano, 2 anos, eu vou lá e corto o pé mais velho. Então eu vou renovando esse meu plantio, né? Eu estou sempre plantando e cortando. Então eu estou utilizando isso como lenha, como madeira, e já estou plantando árvore nova no lugar. Então esta é a ideia do meu manejo, tá, pessoal? Então o eucalipto, ele é fantástico. Eu acho que se botou uma coisa assim na cabeça do produtor, porque hoje, quando se fala do leite, como eu sempre digo, a questão da produção de leite, ela é muito levada para o confinamento, e eu sempre brinco assim, o eucalipto no pasto, no meio do pasto, ele faz quase o efeito de um galpão. Ele dá uma condição de bem-estar, ele dá sombra, ele dá uma temperatura mais baixa, no inverno diminui um pouco o vento, também o gado pode ficar embaixo em dia de chuva, e ele todo ano ele está agregando valor, ele está ficando mais madeira, né? O galpão já não, você construiu todo ano, ele diminui de valor, ele precisa de manutenção. Então hoje não se fala mais eucalipto. Eu acredito que um pouco seja isso, né? Não se fala mais por uma questão de mercado, né, do atual. Mas é uma opção interessante. Já visitei propriedades que tem, inclusive lá em Santa Catarina, né? E nós vamos tentar até conseguir botar eucalipto nessa pastagem, nem que eu tenha que replantar 5 vezes o mesmo pé. Eu vou plantar porque eu quero fazer o meu sistema silvopastoril aqui na propriedade com o manejo adequado. O grande detalhe é o manejo, e nisso vocês podem ter certeza que a gente vai caprichar.